Bom dia, bom dia. Quinta-feira. Convide mais alguém para estar conosco na nossa live Café e Cura. Café e Cura com o tema cansaço emocional, hein? Cansaço emocional. Quando a pessoa sorri por fora, meu Deus. Quando a pessoa ela sorri por fora, mas por dentro ela tá esgotada. Vamos convidar mais alguém? Bom dia, Lourdes, bom dia. Vamos convidar mais alguém para estar conosco. Eu vou colocar o tema da nossa live aqui pra gente, enquanto você convida mais alguém. Tema da nossa live, cansaço. Bom dia, Keila. Bom dia, gente. Deus abençoe. Excelente quinta-feira. Tema da nossa live, cansaço emocional. Cansaço emocional. Opa. Bom dia, gente, bom dia. Glória a Deus por mais um dia que o Senhor nos concedeu, hein? Graças a Deus. Graças a Deus, mais um dia. Pronto. Prontinho, gente. Bom dia. Deixa eu baixar o som aqui. Quantas pessoas eu e você conhecemos, em algum momento também somos nós que acontece isso. Que nós estamos sorrindo por fora, mas estamos quebradas, esgotadas, transbordando, não vendo sentido nas nossas vidas, totalmente desanimadas, totalmente sem perspectiva do algo novo, sem perspectiva dos nossos sonhos. E aí fica essa pergunta já, no início da nossa live, como que estão os teus sonhos? Você continua sonhando? Você tem sonhos? Você acha que merece coisas boas? Como você se vê daqui a um tempo? A palavra de Deus vai dizer em Provérbios 4, verso 23, um versículo que você conhece. Provérbios 4, 23 vai dizer, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Como que está o seu coração nessa manhã? Como que está realmente o solo do teu coração? Porque é dele que vão proceder as fontes da vida. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero te encorajar a convidar o maior número de pessoas. Manda para a primeira pessoa do seu direct essa live com o tema cansaço emocional, cansaço mental, porque hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Pessoas que continuam funcionando. Essa é a verdade. Pessoas que continuam funcionando, mas emocionalmente estão o quê? Cansadas. Faz muito tempo. Um cansaço emocional que faz muito tempo que você vem o quê? Suportando. Pessoas que sorriem por fora, mas que continuam quebradas por dentro. Sorrindo por fora, trabalhando, resolvendo problemas, cuidando de todo mundo, mas não se cuidando, não se colocando em primeiro lugar, colocando todo mundo em primeiro lugar, mas menos você em primeiro lugar. E é com você que eu quero falar sobre isso essa manhã. É com você que eu quero realmente acender essa chama no teu coração nessa manhã, que você pode e deve começar a se colocar em primeiro lugar no simples. É no simples, minha irmã. É no simples. Não espere o momento ideal. Não espere o dinheiro. Não. É no simples. E o simples é o amor próprio que existe dentro de você. O simples realmente é começar a fazer o básico, a cuidar do seu coração, assim como nós lemos o verso Provérbios 4, 23, a palavra de Deus, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Bom dia, Lúcia Brando, olha aí, sou eu. Permanece aqui então, Lúcia. Então, olha isso, pessoas que por dentro estão emocionalmente o quê? Esgotadas. Pessoas que por dentro estão o quê? Quebradas. Pessoas que por dentro esqueceram delas mesmas. E com isso, sobretudo, não tem uma perspectiva de vida, não vem a luz ao fim do túnel. Tudo é escuridão. Como que tá a sua vida nessa manhã? Tudo é escuridão? Tá tudo escuro para você? E sabe o que é mais perigoso nesse caminho de escuridão?
O mais perigoso é que o corpo continua funcionando, mas a alma já começou a desistir. A alma, ela começa a desistir e talvez você nem perceba disso. Você nem perceba que está nesse lugar, porque poucas pessoas, de verdade agora, poucas pessoas têm coragem de assumir que estão nesse lugar. Natália, como assim? Eu reconheço que eu estou nesse lugar. Hoje, nessa manhã, eu reconheço que eu estou nesse lugar. Você precisa reconhecer. E você precisa decidir, se posicionar para sair dele. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por mim. Você precisa se levantar. Você precisa realmente convidar o Senhor para estar com você. E decidir sair desse lugar. Natália, não é fácil. Não é. Não é. Não é. Mas é possível. Por quê? Talvez você nessa manhã, você aprendeu que para ser forte, você tem que aguentar tudo. Aguenta tudo em silêncio. Você aprendeu que para ser forte, você tem que suportar tudo. Que você tem que dar conta de tudo. Mas essa manhã, Deus quer te trazer a consciência. Que consciência ela gera transformação. Assim como diz o apóstolo Paulo, quando nós temos a renovação da nossa mente, nós temos a mente transformada. Nós temos a nossa vida mudada. É do dia para a noite? Não é. Não é. Mas pensa nessa frase. E eu gosto muito de usar ela nos meus atendimentos. O lugar que você está hoje. Pensa aí agora. O lugar que você está agora. Não estou falando de lugar físico, tá bom? Mas pensa num lugar do jeito que a sua vida ela está hoje. Nesse momento. Se você continuar desse jeito. Permanecer desse jeito. No fim do ano você vai estar como? 2026 ainda. Vamos pensar a curto prazo. Curto prazo já é dezembro. Se você decidir continuar do mesmo jeito e não se posicionar, até dezembro você continua como? Responda para você essa pergunta. Agora eu vou mais longe. Se você permanecer e não decidir se levantar, em um ano você está como? Em 5 anos você está como? Natália, eu já estou me levantando. E realmente até o fim do ano eu vou estar melhor. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Eu sei que não está sendo fácil, mas eu sei que é possível. Natália, se eu continuar onde eu estou hoje, da mesma maneira, com os mesmos pensamentos, eu nem sei como eu vou estar em dezembro. Muito menos em um ano. Piorou em 5 anos. Essa live ela é para você então. Essa live ela é para você. Então compartilha ela com mais alguém. Compartilha ela com a pessoa que também, que você sabe que essa pessoa continua sorrindo por fora, mas por dentro ela tá pedindo socorro. Por dentro ela tá o quê? Pedindo socorro. Por quê? Nós sabemos que o nosso corpo ele fala, gente. Como assim, Natália? Não é só a boca que fala, o nosso corpo ele fala. Nosso corpo ele dá sinais. Nosso corpo ele dá sinais. Tem muitas pessoas com cansaço emocional, mas também tá achando que é frescura. Exatamente. Às vezes você até sabe que você tá com esse cansaço emocional, mas você acha que é frescura. Não é frescura. Cansaço emocional não é frescura. O corpo fala aquilo que a alma suportou por muito tempo calada. E ele começa a dar sinais. A ansiedade no coração do homem realmente o abate. E no nosso coração, a ansiedade, ela nos abate. E olha como é forte isso. A ansiedade não pesa só na mente, mas ela abate a minha alma e a tua alma. E como diz o louvor, né? Porque está abatido a minha alma. Como que está a sua alma nessa manhã? Como que está realmente a sua alma nessa manhã? Ela grita. Ela sangra. Natália, eu nem sei. Estou tão perdida dentro de mim mesma que eu nem sei como está a minha alma nessa manhã. Então essa live ela é para você. Ela é para você decidir se olhar para dentro de você. Natália, quais são os sinais realmente de uma exaustão?
irritabilidade sem motivo, falta de paciência e sabedoria, cansada, mente acelerada. Ao mesmo tempo que a tua mente está acelerada, mas você quer parar e descansar e não consegue, porque uma mente acelerada é uma mente ansiosa. E uma mente ansiosa, ela tem as suas emoções o quê? Drenadas. Emocionalmente drenadas. É aquele cansaço, aquela exaustão no decorrer do dia, né? Você já acorda cansada, você já acorda sem vontade do quê? De levantar. E com isso, suas emoções elas vão sendo o quê? Drenadas no decorrer do dia. Mas o problema, gente, é que muitas pessoas normalizaram o esgotamento emocional. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Sim, todos nós vamos passar por esgotamento emocional. Não tem como, nós não estamos blindados contra isso. Não estamos. Porém, entretanto, permanecer nele é uma opção minha e sua. E é o livre-arbítrio de escolha. Porque tem muitas pessoas, né? Eu venho atendendo muitas pessoas chamando exaustão emocional de força. Bom dia, Márcia. Chamando exaustão emocional de performance. Alta performance. Eu escutei isso. Escutei essa semana num atendimento. Mas isso é alta performance. Não é alta performance. Porque se continuar nesse caminho, esse caminho é morte emocional. Exaustão emocional. E esse caminho faz o quê? Ele te leva pra cama. Ele te leva pra cama. E nós temos dificuldade nisso, né, gente? No que, Natália? De reconhecer. Reconhecer o lugar onde você está hoje. Reconhecer o lugar que você, sim, pode estar emocionalmente adoecida. Mas o primeiro passo é reconhecer. O primeiro passo realmente é identificar. Reconhecer. Por quê? A mulher acha que ela é forte o tempo todo. Que ela aguenta tudo. É só mais uma coisa. É só mais isso. O homem também. Alguns homens também, né? A grande maioria dos homens também. Vamos falar na maneira geral, né? Mas existe realmente uma armadilha emocional nisso. Existe uma armadilha nessa frase. Quanto mais forte você parece, menos as pessoas percebem a sua dor. Inclusive, onde foi um tema, esse tema foi um tema da entrevista na rádio que eu fui no programa. E até foi uma pauta que aconteceu lá, né? As pessoas não notam que eu estou cansada. Essa foi uma frase do chat. As pessoas não notam que eu estou cansada. Não conseguem mesmo. Você demonstra força o tempo todo. Mesmo quebrada por fora. Mesmo forte por fora. Você continua quebrada por dentro. Você não reconhece em pedir ajuda. Você não reconhece que você precisa de ajuda. Você não reconhece que se você continuar nesse lugar, esse lugar é morte emocional. Morte emocional. Então, a estrutura forte, ela vira um mecanismo de defesa agora. E ela pode estar sendo seu nessa manhã. Por quê? O homem e a mulher forte, ela vira o quê? Apoio de todo mundo. Resolve todas as coisas. É a solução, ela é a estrutura. E ela é o colo para todo mundo. Desculpa, gente. A gente não vai ajudar todo mundo. A gente não vai salvar todo mundo. Mas quando você chegar nesse ponto de ser apoio, e eu vou usar a palavra apoio, e ela vai abranger todas as áreas. Quando você chega nesse ponto de ser apoio de todo mundo, quem cuida de você? Quem cuida de você? Responde para mim essa manhã. Responde para você mesmo. Quem cuida de você? Enquanto você cuida de todo mundo. Quem cuida de você? Deus. Glória a Deus. Ele sempre cuida de nós. Sempre. Mas ele precisa do nosso posicionamento. Ele precisa do nosso posicionamento. Você precisa se permitir a ser curada. Permitir a dizer alguns nãos no decorrer da sua vida. Sabe por quê? Pessoas fortes quase nunca são cuidadas. Pessoas fortes quase nunca recebem cuidado. Porque todo mundo pensa,
vou usar meu nome. A Natália é forte, ela não precisa de ajuda. A Natália é forte, ela não precisa de terapia. A Natália é forte e ela não precisa. Ai, todo mundo precisa, gente. Todo mundo precisa. E esse é o primeiro passo. Eu e você reconhecermos que sim, podemos ter personalidade forte. Que sim, podemos aguentar alguns tipos de opressões no nosso dia a dia. Mas nada anula o cuidado. Nada anula o cuidado. E como que está o seu cuidado essa manhã? Você vem se permitindo a ser cuidada? Porque todo mundo acha que você aguenta tudo. Vamos chamar a Natália, ela aguenta. Vamos chamar a Maria, ela aguenta. Ela é boa nisso. Você pode até ser boa no que você faz, mas você está cansada. Você precisa descansar e você merece descanso. Você merece descanso. Porque se isso não acontece, o que você vai acumular dentro de você? Cansaço, pressão, excesso de responsabilidade, sobrecarga, silêncio emocional. E com isso, a vida perde a leveza. A palavra de Deus diz que nós teríamos aflições e teremos. Mas quando essa lente, né? Eu gosto muito de usar esse lúdico, né? Quando a lente do teu óculos, ela tá suja, ela tá embaçada, aí e você não consegue ver, você não consegue realmente, você tá tão, a lente do seu óculos, ela tá tão suja de pressão, de sobrecarga, de excesso de responsabilidade emocional e física, que a vida ela perde a leveza. E a leveza ela é o que? A alegria, a paz e a vontade. A vontade do que, Natália? De tudo. A vontade até de acreditar que você pode sair desse lugar. E muitas das vezes, a vontade de viver. Porque sair desse lugar é a melhor opção. Permanecer nesse lugar é dor. Mas sair desse lugar hoje é a sua melhor decisão. É a sua melhor decisão. É a sua melhor decisão. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha que coisa mais linda. O seu poder, o meu poder, que é o do próprio Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Deus está falando para mim e para você nessa manhã? Tá tudo bem você reconhecer que você tem essa fraqueza. Tá tudo bem você reconhecer que nesse momento você está vulnerável, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Reconhecer. Reconheça nessa manhã. Reconheça a sua exaustão. Reconheça as suas dores. Reconheça que às vezes um trauma que você tem alojado dentro de você, encarcerado aí dentro, que isso está paralisando a sua vida. A Bíblia nos ensina isso, mas a sociedade ensina o quê? A ser forte o tempo inteiro. A aguentar o tempo todo. Mas Deus nunca pediu performance emocional. Deus nunca pediu performance emocional. Pediu verdade. E é isso que Ele pede nessa manhã para você. Seja verdadeiro com você mesmo. Reconheça esse lugar. Reconheça esse lugar, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Qual é o nome da tua fraqueza nessa manhã? Que você precisa reconhecer. Natália, eu já reconheço que você precisa se posicionar. Que você precisa se posicionar. Por quê? O excesso de produtividade hoje, existe essa cobrança, né, gente? De ser produtivo, de produzir mais em todas as áreas da nossa vida. Mas o excesso de produtividade, algumas vezes, é só uma tentativa de provar ser suficiente, de ser validado pelo outro, ou de ser validado por você mesmo. Nós sabemos que tem pessoas trabalhando demais por fuga, porque emocionalmente não conseguem nem parar mais.
Não tem prazer de voltar para suas próprias casas? Não reconhece a casa como um lugar de refúgio? Tem gente o quê? Produzindo demais, porque acredita que só tem valor quando entrega, só tem valor quando faz as coisas pro outro, só tem valor quando faz as coisas pro outro e o outro te valida. Reconhece. Natália, mas é bom ser elogiado. Claro que é bom. Claro que é bom. Claro. Porém, o tempo todo isso cansa. E o tempo todo isso não é força, é sobrevivência emocional. O tempo todo é sobrevivência emocional. E aí o sentimento é um só, né, gente? Frustração. Frustração, porque você faz tudo e recebe nada. Nada ou mínimo. Bom dia, Ju, beijo no seu coração. Né? Recebe tudo, faz tudo e não recebe nada. Ou o mínimo, ou muito do mínimo, recebe nada. E aí o sentimento é o quê? De frustração. E quem te ensinou? Presta atenção nisso. Quem te ensinou que você precisa carregar o mundo nas suas costas? Quem te ensinou que você precisa dar conta de tudo? Primeiro que você não vai conseguir dar conta de tudo. Alguma coisa sempre vai faltar. Você não vai conseguir dar conta de tudo. Não vai. Porque se você der conta de tudo, você esquece de você mesmo. Você esquece de você mesmo. E muitas pessoas, nós sabemos e vemos isso nos atendimentos, que muitas pessoas cresceram emocionalmente invalidadas. Cresceram emocionalmente invalidadas. Tendo que amadurecer muito cedo. E às vezes é você nessa manhã que teve que amadurecer muito cedo por N situações, que nós ficaríamos a manhã toda falando aqui. E hoje, cuidam de todo mundo, porque amadureceram e tiveram que cuidar cedo de muitas pessoas. Seu irmão, seus irmãos, seus primos, seu pai, sua mãe, tendo, entre aspas, que esconder a própria dor, anular as próprias vontades. E hoje, você continua replicando essa mesma atitude. Tornaram-se o quê? Adultos extremamente funcionais. Adultos extremamente resolutivos. E isso é bom. Isso é bom, isso não é ruim não, tá? Não encare isso como ruim. Não. Essa é a melhor geração. Exatamente, essa é a melhor geração. Nesse sentido. Porém, se tornaram adultos funcionais. Mas hoje, emocionalmente, cansados por dentro. Cansados por dentro. Destruídos por dentro, não conseguindo ver, como eu disse no início da live, não conseguindo ver a luz do túnel, mas a palavra de Deus nos diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus já sabia, né, gente? Jesus já sabia que existiriam pessoas emocionalmente sobrecarregadas, que existiriam pessoas realmente que dorme, mas não descansa. Como que foi teu sono essa noite? Você dormiu e descansou? Você conseguiu dormir e descansar? Ou você já acordou o quê? Cansada. Tem gente cansada da vida. Você fala assim, meu Deus, hoje é quinta-feira. Ai, podia ser sábado. Ai, podia ser domingo. Sim, poderia. Às vezes você trabalha aí, né? Tem a sua folga de fim de semana, poderia, e eu sei que você quer descansar. Mas encontre sentido em meio aos dias da semana. Os dias estão passando muito rápido. Os meses, as semanas estão passando muito rápido. Nós caminhamos rumo ao segundo semestre desse ano já. Ao segundo semestre. Se nós estamos entrando ao sexto mês, nós vamos adentrar ao sexto mês, segunda-feira, né? É isso, né? Domingo é 31, né? Segunda-feira, dia 1º, né? Segundo ou domingo, gente? Acho que é mais ou menos isso, né? Pronto. Né? Então, nós vamos adentrar ao segundo semestre já. E como que você tá? Você evoluiu de 2025 para 2026. De janeiro de 2026 até hoje, você evoluiu.
Ou você permanece do mesmo jeito. Ou você vai me dizer, Natália, eu permaneço até pior. Eu permaneço até pior. E permanecer nesse lugar é o quê? Permanecer nesse lugar é morte emocional. Morte emocional. É sim. Então a decisão de olhar para você e falar, peraí, tenha essa conversa com você mesmo, tá bom? Converse com você mesmo. Você conversa com você mesmo? Conversa com você mesmo. Porque acontece o quê? Segunda 1/6. Obrigada, Ju. Tava confundindo. Olha lá. Dia 1º de junho. Nós estamos adentrando. Nós vamos iniciar o 6º mês de 2026. Para de ficar romantizando a sua exaustão mental. Para de ficar romantizando. E o que eu vou falar agora é forte. Não me encare como chata. Mas me encarem como um chacoalhão para a tua vida nessa manhã. Para de ficar te fazendo de vítima da sua história. Decida pegar o controle da sua vida nas tuas mãos. Para de ficar romantizando, você ficar sofrendo. Pare de ficar romantizando esse lugar. O cansaço nessa manhã e nesses dias, eles não podem virar o que é a sua identidade. O cansaço não pode virar a sua identidade. De maneira alguma. Para de romantizar esse lugar que você está. Existe vida e vida em abundância. Em Eclesiastes 3:1 vai dizer que tudo tem um tempo determinado. E nós cremos isso. Que tudo tem um tempo determinado na minha vida e na sua vida. Tem coisas que se Deus nos der agora, nós não estamos preparados para receber. Isso é verdade. Nós vamos ter que passar pelo processo, pela forja, pela prensa, para sair o melhor azeite. Amém? Porém, quem não aprende a pôr limites nesse quesito emocional, quem não aprende a pôr limites, quem não se posiciona, quem não aprende a pôr limites, vive o quê? Sobrevivendo. E essa pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã. Hoje, você vive ou você sobrevive? Você vive ou você sobrevive? Por quê? Tem gente pedindo a Deus para mudar de vida. E peça mesmo. A Bíblia diz, peça e receberá. Peça e receberá. Mas não muda os próprios padrões, não muda os comportamentos físicos, emocionais e espirituais. Agora a gente vai além. Pede. A Bíblia diz, peça e receberá. Mas você precisa o quê? Se posicionar. Você precisa se posicionar. Posicionamento. Posicionamento. E nessa manhã, o seu corpo pode estar dando sinais que ele está parando. Que ele está parando. Ele olha para mim, no meu corpo, no teu corpo e fala assim, Natália, eu vou ter que te parar. Eu vou ter que te dar uma crise de ansiedade. Eu não estou aguentando mais essa pressão que você está momentaneamente. Eu não estou aguentando a pressão que você vem suportando há muitos anos. Eu não estou aguentando a pressão de um trauma mal resolvido dentro de você. Porque além de tudo que você tem guardado dentro de você, tem todas as dificuldades e aflições do seu dia a dia. E reconhecer isso nessa manhã muda a tua vida, de verdade. Muda a tua vida, muda a tua história. Você é responsável pela sua mudança agora. Você é responsável por sair desse lugar. Se você sair desse lugar hoje, você termina 2026 rumo ao seu milagre, rumo à sua melhor versão, rumo ao que Deus tem para você. Mas se você permanecer, o que vai acontecer? Se você permanecer, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Se você continuar permanecendo no mesmo lugar. Vamos jogar para todas as áreas da sua vida agora? Se você permanecer doente, o que acontece? Se você não cuidar da sua enfermidade, o que acontece? Se você não cuidar da sua casa, fica sujo. Se você não cuidar de você, fica sujo. Se você não tratar dessa dor, dessa enfermidade que está dentro de você, só piora. Se você não se colocar em primeiro lugar, quem vai te colocar? Deus. Deus tem sempre o melhor para você.
sempre o melhor para mim, para você. Sempre. Mas você está permitindo que isso aconteça? Você está permitindo? Eu gosto muito de um versículo que está em Isaías 40:29, que diz assim: Ele fortalece ao cansado. Deus está falando com você nessa manhã. Ele fortalece ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez nessa manhã você percebeu: eu não estou cansada. Eu estou emocionalmente sobrecarregada. Eu estou esgotada. Estou irritada. Estou sem paciência. Estou irritado. Estou sem paciência. Mas deixa eu te falar algo poderoso nessa manhã. Você não precisa continuar vivendo, sobrevivendo assim. Existe cura emocional. Existe reconexão emocional e espiritual e física. Porque nessa manhã você pode estar até desconectada do teu corpo. Teu corpo dá sinais e você desiste. Teu corpo dá sinais e você engole e segue. E só segue. E só segue. Seu corpo está dando sinais e você só está seguindo. Mas existe um equilíbrio nesse meio do caminho. E é nesse equilíbrio que nós precisamos viver. Existe um equilíbrio, mas você precisa parar de ignorar os sinais. Precisa parar de ignorar os sinais. Há quanto tempo você ignora os sinais? Há quanto tempo você diz assim: eu tenho crise de ansiedade a vida toda. Eu tenho cansaço emocional a vida toda. Eu já nasci ansiosa. Outro dia eu escutei isso. Já nasci com ansiedade. Falei, como é que você sabe? Falei, como é que você sabe que você já nasceu ansiosa? Minha família toda tem ansiedade e eu nasci também ansiosa. Claro que nós sabemos dos padrões de repetição de padrão. Nós sabemos que a genética, né, o padrão de genética, ele acompanha até a terceira geração. Né, o padrão genético, né? Então quer dizer que você, mulher, você tem um óvulo da sua avó materna, da tua mãe, teu, e assim sucessivamente na tua geração. Isso é ciência, pronto. Isso é ciência. Isso é ciência. Nós sabemos que realmente pode, né? Mas não deixa que isso defina teu futuro. Não deixa. Se realmente houver um padrão comportamental e você identificar, né? Nossa, minha família toda tem ansiedade, minha família toda tem depressão, minha família toda tem hipertensão, minha família toda tem diabetes. A ciência vai dizer que isso é epigenética. E que a epigenética são somente 20% do fator determinante de um 100%. Natália, como assim? Vou te dar um exemplo raso que você vai entender agora. Isso você vai levar para todas as áreas da sua vida. Obesidade. Vamos falar de obesidade? Obesidade. Eu tenho excesso de peso porque a culpa é da minha mãe. Minha mãe é obesa. Tô usando a metáfora, tá? A minha mãe é obesa, então minha mãe é obesa, minha avó é obesa, então eu também tenho essa genética, é de família. A ciência vai dizer que a epigenética, que é a herança, né, que é essa repetição, são somente 20%. Como assim, Natália? De 100%, 100% é somente 20%. Ó, sobrou 80%. Eu decido o que eu vou fazer com o restante. Se eu potencializar, se eu falar, a Bíblia diz, a ciência confirma, que as palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar. Se eu continuar nesse lugar, ó, 80%. Então 20% é genética. Vou tirar os 20%. Sobrou 80%. Isso, pronto. Sobrou 80%. É você que é responsável por esses 80%. Agora, você é responsável por se colocar em primeiro lugar. Você é responsável por cuidar da sua alimentação. Você é responsável por fazer exercício físico. Você é responsável por tomar água. Você é responsável pelas palavras que você vem acumulando aí dentro. Você é responsável em decidir se os traumas e as dores dão destino para a tua vida. Você vai lutar contra 20%. Consegue entender? Você vai lutar contra 20%, mas 80% é da sua responsabilidade. Então sim,
Existe um padrão comportamental. Sim, existe um padrão genético e nós não podemos anular isso. Mas eu quis te trazer essa clareza nessa manhã, que de 100%, 20% é epigenética. Sobrou 80%. Então você só vai continuar tendo crise de ansiedade se você não se posicionar e se não se curar. Você só vai ter obesidade se você não se posicionar e não se curar. Você vai lutar com o fator determinante da epigenética. Não tem como, mas é 20%. É 20%. De 80, gente. Fala pra mim o que tem mais força. 20, 80. Ai, Natália, mas é muito difícil, é complicado. Nada é fácil. Ei, nada é fácil. Nada vai vir. Ontem eu usei essa expressão num atendimento com um adolescente. Eu falei, ele tá querendo sair de um vício. E ele falou assim, eu preciso sair desse vício. Ele falou, né? Eu preciso parar com esse vício, cigarro. Ele falou, eu quero sair desse vício porque eu estou percebendo que se eu continuar, né? Enfim, pronto. Eu falei para ele assim, é possível sair desse lugar. Nós já identificamos a raiz que você anestesia com o cigarro. Hoje você já tem a consciência disso. É possível sair desse lugar, eu sou extremamente a favor da medicação. E ele falou assim, não vai ser fácil, né? Eu falei, mas quem disse que é impossível? Também não é impossível. É um processo. E você precisa estar disposto a passar pelo processo. E ele falou, eu estou disposto. Ainda brinquei com ele. Falei, como diz a expressão antiga da minha avó, não é mamão com açúcar, né? Ele falou, não. Eu falei, mas também nem de mamão nós gosta, né? Ele falou assim, não sei a senhora, mas eu não. Eu falei, ai, mas se falar de uma Nutella, ainda brinquei com ele, né? Sim, não vai ser fácil. Não vai, gente, não vai. Vamos ser hipócrita que não vai. Mas se continuar nesse mesmo lugar, o que vai acontecer com você e com esse adolescente? E aí? Qual é a sua escolha nessa manhã? A escolha é tua. A escolha, ela é tua. Qual é a tua escolha nessa manhã? Permanecer nesse lugar ou realmente decidir, Deus, em nome de Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu já reconheci que eu estou nesse lugar. Eu já reconheci que eu preciso sair dele e dar força e coragem. Me ajuda. Né? Me ajuda. A gente tem que pedir ajuda para Deus, claro. Mas não negligenciar a tua responsabilidade. Hoje, nessa manhã, o Senhor te chama a assumir o controle da tua vida. O Senhor te chama nessa manhã a olhar para você e falar, filha, tudo já está disponível. Disponível no tempo dele, amém? Ei, pronto. Tudo já está disponível no tempo dele, para você acessar, no tempo que você estiver preparado e preparada. Mas se você continuar nesse mesmo lugar, dessa mesma maneira, e ficar culpando o destino, a sua história, a sua genética, com o outro, se você continuar vítima da sua história, gente, onde a gente vai parar com isso? Fala a verdade. Onde você vai parar? Onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Literalmente nós vamos parar. Literalmente nós vamos parar. E nessa manhã pode ser você tá parado, tá estacionado. Essa manhã o Senhor te chama. Abre os seus olhos, minha filha. E filho, eu tenho o melhor, eu tenho algo novo. Você só precisa o quê? Se posicionar. O problema hoje não é só a rotina. É só alma cansada há anos. É uma alma cansada e sobrecarregada. E se você entender isso nessa manhã, minha live já valeu. Se você entender nisso nessa manhã, se você executar 20% dessa live nessa manhã, o meu propósito já foi pronto. É isso, é sobre propósito. Esse é o meu propósito aqui nessa manhã. E todos os dias com a rede social. Disseminar conhecimento. Aonde eu estou, você não está. Por isso que você precisa se curar. Por isso que você precisa decidir se curar. Porque Deus quer te usar na sua fraqueza. Deus quer te usar nas suas dores. Deus quer te usar onde você hoje está morrendo emocionalmente. Porque se você levanta, a Bíblia diz que a seara é muito grande. E necessita de muitos trabalhadores. O Senhor conta comigo e com você. Levanta. Sacode a poeira. Passa um batom. Você é mulher, né? Homem não. Passa um batom.
Tira esse pijama. Eu sei que é delicioso ficar de pijama. Tira o pijama. Põe aquela roupa que você nunca usou. Põe a sua melhor roupa. Natália, não vou sair. Se arruma pra você mesmo. Levanta. Levanta, levanta, levanta. Ainda dá tempo. Hoje, 28 de maio. Se você começar hoje, em 30 dias, em uma semana, você tá melhor. Natália, não tem dinheiro pra começar? Eu queria fazer terapia, mas eu não tenho dinheiro. Eu queria comprar umas coisinhas pra mim, mas eu não tenho dinheiro. Começa no básico. Começa no básico. Para de ficar terceirizando suas coisas. Ei, Deus te dá um chacoalhão nessa manhã. Para de ficar terceirizando, de ficar sempre dando desculpa. Pronto, essa é a palavra. Para de ficar dando desculpa. Roupa você tem. Conhecimento você tem aqui. Aqui comigo e em outros perfis. Comigo em outros perfis, YouTube, você tem conhecimento. Começa a dar valor. Começa realmente a executar. Começa a executar o que você já sabe que você precisa fazer. E nessa manhã Deus te chama para parar de ficar culpando o outro. Para parar de ficar terceirizando pro outro. Natália, o outro tem culpa. Tá. Ele pode ter culpa. Mas continuar nesse lugar é o quê? Continuar nesse lugar? Morte emocional. Exaustão. Cansaço emocional. E Deus não tem isso pra mim e pra você. Grava essa frase no teu coração hoje. Tem gente sorrindo por fora, chorando por dentro. E não é isso que Deus tem pra mim e pra você. Literalmente não é. Ele tem o melhor pra mim e pra você. Então que nessa manhã o Senhor venha falar ao teu coração, chacoalhar as estruturas para que você viva o grande, o extraordinário que Ele tem pra tua vida. Para que Ele viva o grande e o extraordinário que Ele tem para a tua vida. E que o cansaço emocional, que a exaustão emocional, ela vai fazer parte da nossa vida. Vai. Ela vai sim. Não posso falar para você que não. Não posso mentir para você. Ela vai fazer parte da nossa vida. Porque é o que a Bíblia diz, as aflições. Mas elas não vão ser o destino da nossa história. Não. A ansiedade não é o seu destino. A depressão não é o seu destino. A exaustão emocional não é o seu destino. As doenças hereditárias, os padrões emocionais não são o seu destino. Porque lembra, são somente 20%. 20%. 80%. É da sua escolha. É do que você está falando. É do que você está se comportando. É do que você está comendo. Infelizmente, é sobre isso. Mas nessa manhã, Deus te chama a assumir o controle. Assumir o controle da tua vida, em nome de Jesus. E que realmente você venha a se posicionar no simples. Deus tem o extraordinário para nós. Mas nós precisamos dar valor ao simples. Exato. Ninguém começa grande, lembra? Ninguém começa grande. Desde o propósito, a transformação e a cura. Nós precisamos passar pela estrada do básico para chegar ao topo da cura, para chegar ao topo do propósito, para chegar ao topo da transformação, enfim. Se permita passar pelo básico. E o básico, nessa manhã, o Senhor fala no meu coração que nós já temos. Eu e você já temos o básico. Se posiciona no básico. Que Ele, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Em nome de Jesus, eu quero orar para vocês, para a gente terminar essa live. Quero te encorajar, depois essa live vai ficar salva, a você compartilhar com o maior número de pessoas, hein? Que precisam desse chacoalhão nessa manhã. Que precisam parar de ficar terceirizando a sua cura para o outro. Que precisam parar de ficar terceirizando a sua transformação. A sua transformação, a sua cura, está nas suas mãos nessa manhã. Amém? Se você pode, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e nós vamos orar. Pai, eu te louvo e te exalto nessa manhã por cada vida que está aqui comigo, por cada vida que ainda vai passar por essa live, por cada pessoa que vai escutar essas palavras. Pai querido, toca no coração de cada uma, que haja um despertamento nessa manhã, que haja um despertamento, que as vendas sejam quebradas, caiam dos olhos, que realmente haja um novo tempo, um tempo de florescer, uma nova estação, uma estação de colheita, que essa estação de escuridão ela seja cessada em nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor
que o Senhor é dono de tudo, mas que o Senhor precisa do nosso posicionamento. Pai querido, eu entrego cada vida que está aqui nessa manhã nas tuas mãos, porque elas são suas. Papai querido, eu entrego cada mente aqui nessa manhã, inclusive a minha. Renova a nossa mente, renova o nosso espírito, para que nós venhamos a viver o sobrenatural que o Senhor tem para cada uma de nós, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, excelente quinta-feira. Compartilha nossa live com o maior número de pessoas, tá? E conta depois lá no direct como que Deus falou com você através dessa live, porque Ele falou muito comigo, falou muito ao meu coração, mas eu quero te ouvir, tá bom? Beijo no seu coração, excelente quinta-feira, bom final de semana e até qualquer momento, hein? Em nome de Jesus. Beijo, Deus abençoe.